Fui surpreendida quando comecei a receber ligações de cobrança de uma empresa de telefonia sobre a fatura não pagas. Eu sequer sou cliente dessa empresa. Fiz reclamação na empresa e no Procon e continuei recebendo ligações insistentemente. Ainda recebo. Até hoje não sei como meus dados foram vazados e como conseguiram abrir uma conta em meu nome. Muita surpresa. Assim como a Cecília Rodrigues, de 61 anos, que deu esse depoimento pra gente e mora na cidade de Rio Pombo, em Minas, milhares de brasileiros já passaram, estão passando ou vão passar por uma situação parecida. Nenhum de nós, na verdade, está livre do risco de ver seus dados, vazados indevidamente, chegarem às mãos de criminosos. Segundo a empresa PSafe, quase 103 milhões de contas de celulares foram vazadas em fevereiro. No mês passado, a PSafe identificou outros 2 vazamentos, um envolvendo 223 milhões de CPFs. E um outro bem mais amplo, com informações detalhadas de 140 milhões de pessoas, como telefone, formação acadêmica, salário, endereços, se a pessoa mudou de cidade e até fotos. Além dos vazamentos em massa de bancos de dados de empresas como operadoras de telefonia, há ainda as tentativas de captura de informações pessoais que usamos na internet. De uma forma ou de outra, todas as modalidades levam ao caminho dos golpes. Existe uma organização criminosa trabalhando na comercialização de dados roubados e dados obtidos ilicitamente, e isso é muito preocupante, muito alarmante, porque está acelerando e crescendo em uma proporção geométrica. Apenas no terceiro trimestre deste ano, um dispositivo de uma empresa de segurança digital bloqueou 12 milhões de programas maliciosos, que funcionam como vírus e contaminam computadores e celulares. Houve uma alta de 150% em relação ao trimestre anterior. E tudo isso exige a atenção de cada um de nós, mas também das empresas. Muitas empresas não estão preocupadas e isso demonstra até uma falta de lealdade com o consumidor e com o usuário que vai ter seu dado de uma forma possivelmente a ser vazado, ser invadido. Como é possível saber se seu dado pessoal está sendo usado de forma indevida? De que forma a Lei Geral de Proteção de Dados auxilia a preservar suas informações pessoais? E qual é o papel que as empresas devem cumprir para minimizar danos com o vazamento dessas informações? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a repórter Poliana Bretas. Fique com a gente. Poliana Bretas, quais são as formas mais corriqueiras de vazamento de dados hoje no Brasil? A gente poderia, eventualmente, dividir isso em 2 grupos, as falhas nossas, quando a gente acessa links impróprios, ou falhas de empresas que já têm os nossos dados e que, eventualmente, não cuidam direito deles, é por aí? É, exatamente por aí sim, viu? A gente tem aqueles famosos golpes, né, que a gente recebe via WhatsApp, às vezes SMS, né, que são aqueles golpes para adquirir senhas de cartão, né, que é quando você, por acaso, clica num link inadvertidamente que foi enviado por uma pessoa, por um contato, uma pessoa que você conhece, e aí você automaticamente já deu uma porta de entrada para uma pessoa conseguir eventualmente no seu celular rastrear alguns dados como CPF, como conta bancária, né? Esse golpe é aquele chamado phishing, né? Que eles usam como se fosse uma engenharia social, às vezes chega uma promoção no seu celular muito boa e aí você fica tentado a clicar e na verdade você é direcionado às vezes para um outro site e aí coloca dados de cartão de crédito, né? Sites, por exemplo, que simulam grandes varejistas, né? Com promoções, essa coisa toda. E tem também, como você disse, aquele vazamento de dados que não depende da pessoa, né? Você faz compras em alguma loja virtual
e aí eventualmente, mesmo que seja uma grande loja, eventualmente ela pode sofrer algum ataque de um cybercriminoso que vai dentro do sistema da loja e vai captar ali o seu nome, o seu CPF, eventualmente algum dado bancário, né? E aí às vezes até faz um sequestro de dados e cobra para devolver esses dados sem vazá-los na internet. Algumas empresas chegam a pagar, outras não, mas também não tem garantia de que se pagar, eles realmente vão devolver esses dados sem utilizá-los. Criminosos que não usam armas para roubar, e sim a internet. É exatamente isso, assim, a gente tem que redobrar o nosso cuidado e a nossa atenção sobre como a gente está lidando com as nossas informações pessoais, mas também tem situações que podem fugir do nosso controle, sim. Poliana, a gente pode dizer que teve uma explosão no número de golpes e de fraudes na esteira aí de grandes vazamentos de dados? Houve vazamentos expressivos de informações pessoais aqui no Brasil? Sim, Carol, a gente pode sim. A gente tem dados aqui da PSafe, né? Conversando até mais cedo com vocês, a gente estava falando sobre, às vezes a gente acha que a coisa é muito longe, né? Porque a gente vê as notícias de que teve um vazamento com 426 milhões de dados pessoais, né? 109 milhões de informações de CNPJ e placas de veículo, a gente acha que é longe da gente, né? Mas na verdade não, a gente só se dá conta de que esses milhões e milhões de dados vazados atingem o nosso dia a dia quando eventualmente a gente descobre que alguém usou o nosso CPF para abrir uma conta numa empresa de serviços de telefonia, por exemplo, ou pedir um empréstimo pessoal, ou eventualmente até abrir uma conta de banco virtual. Tem gente com financiamento falso de veículo no seu nome. Então, assim, realmente os órgãos de defesa do consumidor têm visto um aumento significativo no número de reclamações de pessoas que estão sofrendo com esse tipo de golpe, né? Terceiros estão usando seus dados, suas informações, CPF, carteira de identidade, CNH, né, Carteira Nacional de Habilitação, para os mais diversos serviços que você não contratou. E a gente tem visto cada vez mais a atuação de pessoas, especialmente durante a pandemia, que se aproveitaram dessa movimentação um pouco maior de gente que está comprando pela internet, está contratando serviços pela internet, né? Tudo depois do isolamento social ficou muito digital. Então os nossos dados estão circulando mais e isso também tem contribuído para a gente ver esse aumento. Agora, Poliana, o que a gente pode fazer individualmente para se proteger desse tipo de situação? Tem o chamado bom senso, que é importante, né? Quais são as dicas? Não clicar em links que você recebe, mesmo de uma pessoa que seja conhecida, né? Manter ali o seu antivírus sempre atualizado, essa coisa toda. Mas assim, eu acho que uma dica essencial que os especialistas têm dito é o seguinte: como a gente tem vivido essa epidemia, digamos assim, de vazamento de dados, é sempre bom lembrar que você pode monitorar os seus dados. Então, além de você redobrar os cuidados sobre como você está fazendo, quando você está fazendo um cadastro, por exemplo, numa loja, né, num site virtual, observar se ele tem aquele cadeadinho, se ele é um site seguro, né? Além de todos esses cuidados, eu acho que você pode ver e pode acompanhar como que os seus dados estão sendo usados na praça, digamos assim. Então, por exemplo, o Banco Central tem um serviço que você pode acompanhar se você, toda a sua movimentação bancária e financeira em bancos, institutos aqui no Brasil. Ele chama Registrato. Então você vai no site do Banco Central, procura lá o Registrato, vai fazer um cadastro ali e aí ele vai te dar um relatório completo para você saber as informações dos seus relacionamentos com instituições financeiras, operações de crédito, tudo está ali registrado. Então, eventualmente, se a Carol não tem uma conta num banco e aparece ali, ou não tem um crédito que ela solicitou, ela já consegue saber que eventualmente tem alguém utilizando os dados dela. Eu acho que isso é muito importante. Tem outros serviços também, por exemplo, Serasa, Boa Vista, eles fazem monitoramento de CPF, eles têm serviços também entrando no site deles que você pode eventualmente se cadastrar e receber se por acaso alguém está fazendo alguma consulta. Sempre que
você vai pedir crédito na praça, a empresa consulta para ver como é que está a tua situação de adimplência ou inadimplência. Então, assim, monitorar os seus dados é uma boa forma também para você se antecipar a problemas e, eventualmente, não receber cobranças indevidas, já avisando para algumas empresas que alguém utilizou o seu dado e essa pessoa não é você. Os golpes estão cada vez mais frequentes. Só em 2021, os estelionatos pela internet subiram mais de 200% no Rio. Em meio à crise da economia, os golpistas tentam de tudo para tirar dinheiro das pessoas. Quais são os tipos de golpes mais comuns e em quais segmentos, hein, Poliana? Setor de telefonia é campeão, né? Isso, é verdade. O setor de telefonia, segundo os dados da Serasa, está ali no topo da lista. 37% do total de tentativas de fraude é só com esse setor de telefonia. Mas também setor de serviços, eventualmente contratação, por exemplo, até de passagem aérea, enfim, outros serviços, instituições bancárias também 23% e compras no varejo. Esses são os mais utilizados, mas também tem essa questão de contratação de crédito pessoal, de consignado, como a gente já falou também, tem tentativas de financiamento de veículos, né? Quando eu conversei com especialistas, uma coisa que eles disseram foi o seguinte: durante a pandemia, muita gente contratou serviços, né, sem a possibilidade de ir presencialmente, né, até alguns locais. As pessoas começaram a pedir que você enviasse fotos de documento. E isso, nas mãos de cybercriminosos, isso é um prato cheio, porque ele não só tem o seu dado, né, o número do seu CPF, o número do seu RG, mas também ele tem agora a foto desse documento, ele tem o teu comprovante de residência, então ele consegue abrir uma conta num banco, por exemplo, né, ele consegue fazer operações mais complexas. E, segundo esses especialistas em cibersegurança, muitos dados com essas informações de documentação, fotos de documento, também têm sido compartilhados. Então isso também é um outro perigo que a gente está exposto agora. Agora, diante de tantos perigos, né, a legislação avançou, né, e os modos também de proteção dos nossos dados igualmente. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em tese, a gente não deveria estar mais protegido? Qual é o problema? Que mesmo com a lei, com a autoridade, os crimes continuam sendo muito maiores do que a capacidade de proteção. Pois é. A questão é a seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados, né, LGPD, ela trouxe muitos avanços, realmente. E os especialistas dizem que um dos maiores avanços é a gente colocar a questão das informações e da proteção de dados como uma questão muito relevante para as pessoas criarem essa cultura de proteger os próprios dados. Mas, assim, embora a gente tenha tido esses avanços, né, com uma lei, com uma legislação específica sobre proteção de dados, tem várias questões aí. Uma delas, por exemplo, a gente conversou com o pessoal do IDEC, né, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e eles falam sobre uma certa resistência cultural em aplicar a lei. A lei é muito recente ainda, né? Então, muitas empresas ainda veem a lei e o cumprimento dela como um custo, e não como um investimento ou como um direito fundamental do próprio consumidor. Além disso, com essa expansão da economia de dados, por exemplo, em que vazar dados ou comprar dados de pessoas ficou muito lucrativo, tem bases de dados gigantescas, né, sendo compartilhado sem o devido cuidado. E aí gera esse risco que a gente está discutindo aqui. Então, assim, as empresas ainda precisam se adequar a essa Lei Geral de Proteção de Dados. Os consumidores, que são os titulares desses dados, eles também estão se adequando e estão vendo a importância e o risco, né? Mas o que o IDEC coloca é que eles não podem ser penalizados eventualmente por uma falha de segurança por parte das empresas e dos agentes que estão fazendo esse tratamento de dados. E aí, gente, foi criada na esteira da LGPD, foi criada também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas ela só tem 1 ano de funcionamento. Ela vai fiscalizar a aplicação da lei, mas ela ainda não tem esses procedimentos consolidados de fiscalização.
né? Eventualmente, o que o IDEC, por exemplo, coloca é que a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, a Senacom, que é atrelada ao Ministério da Justiça, poderia fazer isso, ou eventualmente os PROCONs, quando envolver essa relação de consumo. Mas uma crítica, até que o IDEC e outros especialistas fazem, é que essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela ainda está com uma estrutura um pouco precária, ela é vinculada à Presidência da República e não tem grandes recursos, né, para a sua atuação, e que isso ainda traz dificuldades para fazer auditorias, fiscalizar com a amplitude que precisa esse mercado e as práticas de segurança. Agora, Poliana, as ações com base na LGPD já estão começando a chegar à justiça, já tem jurisprudência. O que o consumidor que caiu num golpe, por exemplo, porque teve um dado vazado para uma determinada empresa, pode esperar ao buscar a justiça? Essa empresa que vazou o dado pode ser responsabilizada, vai ter que pagar uma indenização? Já se sabe o resultado disso na prática? Então, Carol, o Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito, eles têm um monitoramento disso. E eles já dizem que os processos já estão chegando com base na LGPD, sim, na Justiça. Eles estão monitorando 700 ações que estão invocando justamente essa nova legislação. São casos de fraudes com banco, crédito consignado, contratação irregular de telefonia, compras no e-commerce. O e-commerce no Brasil bateu recorde no primeiro semestre de 2021, crescimento de 31% em relação ao mesmo período do ano passado. Efetivamente, o que os especialistas dizem é que quando a empresa pega os seus dados, ela tem responsabilidade sobre essas informações, e isso é que está sendo discutido na Justiça, e que ela tem que se cercar de todos os meios para fazer o tratamento adequado das informações que ela tem, inclusive da política de privacidade e dos termos de uso. Então, assim, ainda não tem uma jurisprudência consolidada sobre a questão da utilização indevida dos dados e do tratamento desses dados pelas empresas. Eles estão sendo tratados caso a caso, até porque é uma legislação muito nova, muito recente. Mas o que tem se entendido é que você consegue aplicar tanto a LGPD quanto o Código de Defesa do Consumidor para essas relações de consumo e, eventualmente, se a empresa não comprovar que ela tratou os seus dados com a devida segurança, com a responsabilidade delas, né, a Justiça tem entendido, sim, que elas têm a obrigação de manter uma operação segura para os clientes e que, se o cliente comunica que houve uma fraude, ela tem que dar toda a assessoria para resolver o problema, o que nem sempre está acontecendo e, por isso, está gerando tanta reclamação. Então, a Justiça tem sido sensível, sim, a esses casos. Agora, Poliana, como é que os bancos, também outras empresas que têm bancos de dados gigantescos, como os prestadores de serviço de telefonia, respondem a esse desafio de proteger as nossas informações, que, aliás, estão protegidas por lei, né? Algumas pesquisas têm demonstrado que as empresas, os bancos, né, as operadoras de telefonia, têm crescido a preocupação em relação ao compartilhamento desses dados, ao tratamento desses dados, mas que nem sempre essa preocupação vem acompanhada e associada de investimentos necessários para você ter mais transparência e ter uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. A FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, diz que o setor só no ano passado investiu mais de 25 bilhões em tecnologia e que 10% foi voltado para a cibersegurança. As empresas, elas têm implementado processos e têm feito investimentos para melhorar, mas o que a gente tem visto é que eles estão muito aquém ainda da necessidade dos consumidores, né? Uma coisa interessante que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte, que depois da implantação da LGPD e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tem também uma indicação na legislação para que as empresas indiquem um contato e um serviço que vai ser encarregado de responder aos consumidores e aos clientes sobre o tratamento dos seus dados. Então, assim, as empresas, elas vão ser obrigadas a disponibilizar um serviço em que a gente pode ligar para elas e perguntar: olá, eu quero saber quais são os dados
meus que estão com vocês, como é que vocês estão fazendo o tratamento desses dados, onde que eles estão armazenados, com quem vocês estão compartilhando esses dados, onde que está a minha autorização para que vocês mantenham esses dados junto com vocês, e que elas vão ter 15 dias para responder. Agora, o desafio vai ser esse serviço não virar um novo saque, né? Que a gente conhece bem, que todo mundo reclamava daquele serviço de atendimento ao consumidor que nem sempre funcionava. Entre as reclamações estão linhas congestionadas, transferência para mais de um atendente e tempo de espera muito longo também. Por isso que a gente tem que ter uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados fortalecida para ela fiscalizar e efetivamente cobrar que todas essas mudanças sejam implementadas. E uma vez tendo sido vítima de algum tipo de golpe, como agir? Pois é, isso é um calcanhar de Aquiles, viu? Porque assim, monitorar os dados, como a gente conversou, é uma das estratégias para você conseguir efetivamente monitorar onde que estão os seus dados, para que eles estão sendo usados. Agora, a gente conversou com pessoas que foram vítimas de vazamentos indevidos e que os seus dados estão sendo efetivamente usados por aí para abertura de contas de telefonia, para pedidos de crédito. O mais difícil é você conseguir saber como que os seus dados vazaram. Essas pessoas, por exemplo, não sabem. Por exemplo, a gente conversou com uma consumidora do interior de Minas que o dado foi utilizado por um terceiro que estava no município do Amazonas. Ela não sabe como que essa pessoa teve acesso ao CPF, ao nome, né? Como que ela conseguiu fazer a abertura de uma conta de telefonia em nome dela. Então, você descobrir a origem do vazamento é um dos principais desafios, realmente. Geralmente as pessoas não sabem. E aí, o que os especialistas alertam é que essas pessoas geralmente vão usar os seus dados em empresas em que você não tem relacionamento. Por exemplo, essa pessoa de Minas, ela tinha conta em uma determinada operadora de telefonia. Abriram na concorrente, porque ela não tinha nenhum relacionamento, não tinha nenhuma conta ali. Então, geralmente, eles fazem, a estratégia é essa: você não tem uma conta ou você não tem relacionamento com um determinado banco, com uma determinada empresa, e aí eles vão lá e abrem os serviços nessas que, eventualmente, você não é cliente. Poliana Bretas, muito obrigada pela participação. Bom trabalho aí para você. Valeu, Poliana. Um abraço. Obrigada, gente. Até mais. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Alex Braga e a edição do Gustavo Angeléias. Tchau. Até mais.